olhos fechados e as mãos no coração. Senhor Deus Todo-Poderoso, obrigado por esse dia. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome, que venha a nós o teu reino, que seja feita a tua vontade, assim na terra como é nos céus. O pão nosso de cada dia nos dê hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para todo sempre. Eu te agradeço por estar aqui, por cada pessoa que o Senhor envia, a cada dia de confirmação desse propósito, porque a cada dia que nós batemos, que nós damos um novo passo, que nós acreditamos, meu Deus, que esse é o lugar que o Senhor nos quer, que essa é a atitude que o Senhor espera de nós, que esse, meu Deus, é o momento da oportunidade. O Senhor, meu Deus, nos dá graça, o teu favor, meu Pai, nos atinge para tudo aquilo que nós precisamos. E a partir desse momento, a partir desse aproveitar a oportunidade, meu Deus, o Senhor vai nos abençoando mais. O Senhor vai fazendo. O Senhor vai derramando sobre nós, vai nos colocando, meu Deus, em outros lugares, em outras situações, em outros patamares. O nosso status vai mudando e o Senhor, meu Pai, vai nos abençoando. Eu peço perdão por todos os pecados que nós cometemos, as falhas que nós vacilamos na mente, cada pensamento que o Senhor reprova, cada sentimento que foi alimentado quando podíamos ter crido, quando podíamos ter declarado a Tua palavra, mas alimentamos sentimentos miseráveis. Eu te peço, nos perdoa. Venha e passa com Teu sangue agora sobre cada um aqui e purifica a mente, coração, purifica o nosso corpo. Se alguma parte dele se contaminou com um pecado, com aquilo, meu Deus, se nós tocamos naquilo que o Senhor reprova, naquilo que é impuro, na imoralidade, naquilo que não nos pertence, se entramos em lugares, meu Deus, que trouxe peso, maldição e que nos contaminou, eu oro ao Senhor agora para que neste momento aconteça a purificação. Que o Senhor venha purificar essa pessoa que chegou aqui hoje sobrecarregada, pesada. Meu Deus, veio se arrastando, mas veio. E eu peço que ela seja limpa agora, que ela seja purificada. Que o Senhor venha libertá-la, meu Deus, do peso desse mal na vida dela. Para que tanto este culto, como esse dia seja aproveitado por ela. Para agarrar oportunidades, para viver, meu Deus, o teu chamado e para cumprir com o teu propósito. Esteja conosco. Eu oro e eu entrego esse culto nas tuas mãos para que o Senhor o use como instrumento teu para nos atingir e para que por meio de nós venha atingir mais pessoas, que venha fazer a diferença em lugares, que venha, meu Deus, mudar e modificar situações. Obrigado mais uma vez, Senhor. Eu te agradeço. Eu entrego nas tuas mãos esse culto, que aqui eu diminua, mas que o Senhor cresça, assuma o controle, abençoa a cada um, meu Deus, que o Senhor nos leve, nos conduza, que o Senhor nos abençoe grandemente, é o que eu creio e te peço, em nome de Jesus. Amém. Estão ligadas às suas vitórias? Você pega o Espírito, que Espírito você pega? Diga, eu bebo do Espírito, da palavra profética, para 2024, a unção de Josué está sobre mim, e eu creio nisso, para a glória do Senhor. Amém? Pode sentar, por gentileza. Eu quero ler primeiro, na verdade a gente já leu essa semana, mas essa é uma palavra e é uma unção, né? A gente tem falado de unção, e a palavra unção é uma palavra que de 2024 para frente é uma palavra que todas as vezes que você ouvir uma direção, que Deus, você está num culto, você está
participando de algo espiritual. A gente precisa, né? Isso é uma coisa cultural ainda, isso é uma questão de crença, que inclusive é a palavra, né? Essa semana fala dessa palavra de crenças, o quanto que ainda as pessoas tendo acesso, tendo condições, inclusive elas fazendo parte de um bom projeto, como elas conseguem se auto-sabotarem. Isso é uma coisa que faz parte da nossa cultura terrena, mas não faz parte da nossa cultura real. Porque a Bíblia diz que este não é o nosso lugar, esse não é o nosso país, essa não é a nossa terra. O Brasil, a terra, mas a nossa terra é aquele lugar preparado que, inclusive, até a vida que uma pessoa pode ter materialmente, a pessoa mais rica da história não teve a vida que os eleitos terão na glória. É ou não é verdade? Para ninguém dizer assim, mas se eu não tiver uma vida, meu filho, creia e se apega comigo que lá no céu você vai ter tudo isso, mas vai ter tudo isso que isso não vai ser necessário, isso vai ser o que vai sobrar, né? Então, se foca no céu. Mas falando dessa cultura, essas crenças, eu ainda no domingo depois, quando eu tenho aquele momento que a gente para, né, que você vai refletir, inclusive sobre as palavras, né, eu digo que a única coisa boa que a gente pode pegar de um ruminante é quando a gente rumina mentalmente aquilo do qual se alimentou, e talvez naquele momento, como eram muitas informações, você não parou para gastar tempo naquilo. Então, eu aconselho todo mundo ter um tempo desse na vida. Eu, por exemplo, tem 2 momentos que esse tempo ele é praticado, né? Se eu tiver uma viagem para fazer, eu não gosto de ficar colocando música, essas coisas, eu gosto de pensar, né? Se eu não tiver algo produtivo para eu ouvir, algo como um culto, uma reunião que eu participei, eu quero, como se diz, rebobinar aquela reunião, né? Ouvir de novo, talvez me atentar a alguns pontos que naquele momento você tinha várias coisas ali para pensar, mas se você perguntar, na maioria do tempo, das vezes, eu estou pensando ali sobre algum assunto, sobre algum momento, que eu ouvi algo assim, e que ali é um momento de eu fazer as minhas perguntas, de eu me auto-questionar, e de algumas coisas serem cobradas, né? Sabe? Você perguntar, por que naquele dia, naquele momento, eu tinha isso, e eu não fiz assim? O que acontece comigo? O que acontece? Por que eu travei ali naquele momento? Por que eu deixei ser daquela maneira? Por que eu não me posicionei assim? Não precisa só ser o coaching, né, fazer isso com você. Ou, para quem ainda tem esse benefício do pai, da mãe, do cônjuge, não. O melhor é que você mesmo seja essa pessoa que veja, que perceba. E eu pensava, né? Se tem uma coisa que nós temos ouvido, principalmente nos últimos tempos, e é claro para quem tem ouvido a palavra aqui, que a gente está vivendo um tempo, a partir do mês de outubro, que nós temos chamado de jubileu. Esse é um período que nós estamos vivendo. Falando de divisões temporais, do jubileu para cá existe um tempo. Amém? Existe um tempo, existe um portal de tempo que se iniciou ali. E nesse portal tem muita coisa que algumas pessoas não viam, não entendiam, não percebiam. E começaram a receber a unção para entenderem,
para perceberem e para viverem. E aí eu, particularmente pensando, né, e estava pensando num caso específico de alguém que eu atendi no domingo e ouvindo e falando, mas né, o que acontece? E toda vez que eu atendo alguém que eu, a princípio, não consigo chegar numa conclusão, numa solução, né? Não consigo dar uma palavra ali, e eu peço, vamos orar por isso, vamos buscar a Deus por isso, eu vou mesmo, peço a Deus, Senhor, me mostra que eu não estou vendo. E eu sempre me faço a pergunta, será que eu já não fui assim? Ou será que eu sou assim? E é a maneira do Senhor me mostrar, me ensinar. E aí eu, então, cheguei a uma conclusão, né? E a palavra de ontem, na verdade, que é a palavra que eu não preguei, né? Porque, óbvio, que eu não estava aqui, essa palavra a gente já ouviu ela tantas vezes, já falou ela tantas vezes, que fala do padrão que a gente tem e que pode comunicar o padrão certo ou pode continuar comunicando um padrão errado. Mesmo tendo o padrão certo, a informação certa, a condição certa. E então você vai buscando. O nosso país, essa tem uma cultura que salvo as exceções, as pessoas tendem. Pode ver que o brasileiro, você analisa, até o que a gente mostra para o mundo. As pessoas que têm condições, o Brasil é um país maravilhoso, lindo, tem das paisagens mais bonitas que você pode pensar. Tem não sei quantos destinos aqui que uma pessoa, se ela falar assim, ó, vou viajar, cada mês eu vou viajar para uma paisagem bonita do país. Você vai ter anos aí pela frente, cada mês. Você vai ter anos aí, não vai ver todos. Mas olha o que nós brasileiros costumamos ver. Quando você vê um filme brasileiro, você vê o que é bom daqui? Hã? Você vê, por exemplo, alguém passando uma cultura, mostrando da nossa... Uma das coisas que eu acho melhor do Brasil, eu acho que isso é disparado melhor, mas disparado, que o Brasil tem, assim, é incomparável, é a nossa culinária. Aqui, cada estado que você vai encontrar uma coisa assim que você ainda não tinha comido, uma melhor do que a outra, que você vai gostar, vai comer, vai querer aquela receita. Você vê isso aí fora? Hã? Não, você vê um ou outro que pega, vai lá, abre um restaurante num lugar e ganha dinheiro, tem que ganhar, mas o que é mostrado, o que é vendido num filme, numa série, muitas vezes nas pessoas que representam o país, é o pior. São as coisas baixas, os valores baixos, né? E sempre veja que é como se fosse uma maneira, né, de dizer, tá vendo, aqui é precário, aqui é ruim, está faltando alguma coisa, vem para cá para me ajudar, né? Vem gastar dinheiro aqui, vem investir dinheiro aqui, aqui é atrativo, aqui é mais barato, aqui eu vou facilitar para que você me ajude. Por trás de tudo isso que você vê, porque essas produções, por exemplo, das que a gente vê no cinema, isso não é barato para fazer. Não podia fazer bem feito? Podia, mas não se tem interesse, porque essa é a cultura. Tem gente que tem a unção e mantém a cultura secular. E o que eu estava falando no começo é que às vezes a gente está ouvindo sobre algumas coisas, como você pega na Bíblia uma passagem, como é que eu vou ler daqui a pouco, e às vezes você ouve, tem aquele momento
do kairós de Deus, porque não pensa que o kairós é uma coisa que está acontecendo só fisicamente, vai ter um estrondo, um barulho, vai abrir uma fenda no meio da rocha, ou então vai aparecer uma luz literal, né, que vai iluminar um ambiente escuro. Não, muitas vezes o kairós de Deus começa com o entendimento que você tem de algo que até então não tinha acesso. Só que há uma cultura tão forte e enraizada na vida de alguns, e não é exagero de eu dizer da maioria, que a pessoa está ouvindo, ela entende naquele momento, ela entende para ela aquilo. Algo como quando Deus fala, ó, tem uma unção assim, ó, eu estou liberando uma unção assim para a sua vida. Hoje a unção que o Senhor derrama é assim. E em nome de Jesus, atrevidamente, eu quero declarar que a partir de hoje, quando você ouvir a palavra unção, nunca mais vai ser algo comum para você, em nome de Jesus. Uma unção, fica unção, como se fosse eu falar para você, corrimão. Muda a sua vida se eu ouvir corrimão? Aí você já olhou para o corrimão ali, né? Até viu que tem um mosquito ali pousando ali, né? Se estiver perto, você deve ter visto ali aquele. Mas, um corrimão. Não, isso não é. Tem coisas na vida que não vão mais serem tratadas dessa maneira comum, porque não são comum. Nós estamos diante do incomum, do sobrenatural, e a primeira coisa que tem que acontecer na sua vida nesse propósito é você reconhecer o incomum e passar a reter o incomum de Deus na sua vida. Que uma das coisas que é incomum e que não são normais e que a gente não vai ver mais como se sempre teve e não faz diferença é a unção. Porque isso é parte da nossa cultura. Então, eu escuto uma coisa maravilhosa, eu tenho acesso àquilo, eu tenho entendimento daquilo, que eu devo falar sobre aquilo, que eu devo buscar aquilo, que eu devo declarar na minha vida aquilo, mas de repente aquilo eu não faço, mas continuo me tratando como aquele ser inferior, continuo aceitando, né, desde aquilo que é visível, a imagem, a aparência, a saúde, bem como ainda fazer da minha mente um recipiente de lixo, de ficar vendo qualquer coisa, ouvindo qualquer coisa, inclusive a meu respeito, do que eu não sou, do que eu não posso. E aí eu venho e repito isso também para mim. Como as pessoas estão falando. Como a bispa ainda falou no domingo. Tem gente que como fez com Bolsonaro, depois como fez com não sei quem, tentou fazer com um prefeito que nem ganhou, agora já está fazendo com um governante que nem é do país, colocando a esperança, porque alguém vai entrar, porque vai mudar, porque vai fazer, porque vai acontecer. E eu estou falando de uma pessoa, mas tem a hora que, porque quando entrar tal dinheiro na minha conta vai mudar isso, porque quando eu estiver em tal lugar vai ser assim, porque tal dia, não. A minha confiança está em Deus. É Deus. Deus está comigo. Diga, Deus está comigo. Deus está comigo. E a partir de Deus é que as coisas elas clareiam mesmo. E o que Deus vai liberando, eu devo receber. E não mais ser aquela pessoa impermeável, que por tanto tempo na minha vida eu fui. A pessoa ainda culturada secularmente, e tem vários meios dessa cultura sair de nós. A primeira delas, é a nossa família. Que cultura ainda tem de comportamento familiar na sua vida que não casa, não procede, não é a palavra de Deus? A Bíblia falou do Gideão. A cultura de identidade que aquele homem tinha, baseada no quê, gente? Quem lembra? Quando o anjo do Senhor falou que era ele, o que ele disse? Eu sou o... E da minha casa, minha família, meu clã é o quê aqui? É o mais pobre e eu ainda sou o menor da minha família. Quer dizer, eu
nem tento nada fora daqui, porque eu não posso. Deve ter ouvido tanto, né? Que era pobre, que não tinha condição de tal coisa, que não tinha uma terra de tal tamanho, de que não tinha tal altura, de que não era tão forte como tal pessoa. Ele ouviu e aquilo entrou. E ele passou a viver daquela forma. Está entendendo? Isso é cultura? É cultura. Que tipo de cultura dessa você ainda repete? Porque o que você repete é o que você vive. O que você costuma repetir fora da igreja? O que você repete para o teu cônjuge? O que você repete no teu trabalho? O que você repete quando você está na rodinha? Na hora do almoço, sentado ali, que alguém solta um comentário sobre economia. O que você repete? Gente, em nome de Jesus, esse aqui vai ser o melhor ano, o melhor fim de ano da nossa vida. Não vi nenhuma... Não, mas não... O amém vai ser, mas é assim que tem sido? Está sendo desse jeito? Ou o que você repete é o que todo mundo repete? Rapaz, tá osso, hein? Rapaz, Ô moça, não sei o que, hein? Não, é sério mesmo, hoje é para doer a cabeça esse culto. É para você estar aí e falar, nossa, mas é isso aí, eu estou fazendo isso, estou agindo assim. Eu estou repetindo frases ali que eu estou orando pelo meu cônjuge. Mas quem está, o espírito que está prevalecendo na minha casa, qual que é? É da incredulidade dele? O que é mais falado é o que ele pensa, é o que ele crê ou é o que eu creio dentro da minha casa? Meus filhos, nós tivemos a palavra que foi a abertura do propósito, a promessa de que durante esse período filhos vão sair da fazenda dos porcos e vão voltar para a casa do pai. Tem gente que devia ter se apegado a isso e deveria, cada vez que olhasse para o filho, para a filha, deveria estar dizendo assim, você vai sair da fazenda dos porcos. E não é dizer para ele, é dizer profeticamente, você vai sair da fazenda dos porcos que você foi para lá, mas Deus vai te trazer de lá agora, vai abrir tua visão, porque tem uma promessa e eu creio na promessa. E eu me apego à promessa, não importa o que está acontecendo, não importa que agora essa pessoa está esperneando, porque ele está dizendo que não quer, que isso ele não acredita, que a vida dele é outra, que ele não quer saber de Deus, que isso tudo é uma farsa. Eu acredito na palavra. Está aqui uma unção que foi liberada para as pessoas que estão buscando para a família. E tem gente aqui que se eu perguntar, se a pessoa fosse sincera, eu falasse assim, quantas vezes você já declarou essa palavra sobre a vida dos seus filhos? Pessoa nenhuma. Dentro da igreja eu tomei posse, eu criei. Mas é onde você vê o quanto que ainda tem gente culturada e ali está debaixo de um jugo e que não está tomando posse. Que aquilo que foi liberado é só o momento, a pessoa se permite, se contenta em viver uma emoção. E não um propósito, um culto, uma palavra, não é para gerar emoção na sua vida. É para apontar para uma direção da qual, dali para frente, você vai. Êxodo 31. Disse então o Senhor a Moisés, eu escolhi Bezalel, filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá, e o enchi do Espírito de Deus, dando-lhe destreza, habilidade e plena capacidade artística para desenhar e executar trabalhos em ouro, para prata e bronze, para talhar e esculpir pedras, para talhar madeira e executar todo tipo de obra artesanal. Além disso, designei a Oliabe, filho de Aizamaque, filho da tribo de Dan, para auxiliá-lo. Também capacitei todos os artesãos para que executem tudo o que ordenei. A tenda do encontro, a arca da aliança, a tampa que está sobre ela e todos os outros utensílios da tenda,
a mesa com seus utensílios, o candelabro de ouro puro e os seus utensílios, o altar do incenso, o altar do holocausto com seus utensílios, a bacia com a sua base, as vestes litúrgicas, tanto as vestes sagradas para Arão, o sacerdote, como as vestes para os seus filhos, quando servirem como sacerdotes, e o óleo para as unções e o incenso aromático para o lugar santo. Tudo deve ser feito exatamente como eu lhe ordenei. O que é isso aqui? Isso aqui é uma unção que Deus está derramando sobre nós. Porque quando você para e pensa, Deus, Ele faz a coisa certa. Quem que recebeu instrução para os detalhes dessas obras? Quem que recebeu a unção? Moisés. Olha como é que Deus trabalha. Moisés passou 40 dias no monte. Você já pensou? Eu fico pensando o Moisés, né? A negociação depois de Moisés com Deus. Tem coisa que às vezes a gente tem que entender. Se não fosse daquele jeito, se não fosse o povo, né? Naquela bagunça, naquela farra, como está escrito, provavelmente Moisés ele não ia nem ter quisto descer mais. Porque veja que o Moisés não desceu. Deus falou assim, Moisés, ó, o povo tá fazendo coisa errada lá embaixo, vai ter que ir. Que imagina a própria qualidade, os detalhes das coisas. Foi quando ele estava lá no monte que o Senhor foi dando a ele a visão, a revelação, as medidas, os detalhes, as cores, os materiais, os formatos, de tudo que seria usado, de como seria construído, de como seria feito cada uma das partes dos materiais e dos utensílios do templo. Deus deu a Moisés. Só que, imagina um Moisés tendo que fazer tudo aquilo. Se tem uma coisa que Deus falou esse ano, Deus falou e Deus está falando de novo, é que Ele quer que cada um de nós ocupe o nosso lugar. Então Moisés, ele recebeu, ele via, tanto que quem falou para Bezalel como seria feito foi Moisés. Foi ou não foi? E quem falou do Bezalel para quem? Deus falou para Moisés. Ó, eu ungi o Bezalel eu dei a ele uma capacidade, eu dei a ele uma destreza, eu dei a ele um talento que do jeito que eu te falei as coisas, é para ele que você vai falar, que ele que vai executar. Deus está levantando Bezaléus. E eu preciso agora ter o discernimento, se eu sou um Bezaléu, ou se Deus está enviando um Bezalel para a minha vida para que eu ocupe o meu lugar. Para que coisas que eu estou tentando abraçar o mundo, não, eu vou fazer isso aqui. Porque o momento, Deus está usando pessoas para encorajar, para levantar. Deus está usando pessoas para ungir. Como é que eu unjo, gente? Eu só unjo com óleo, só? Foi só o óleo que fez a diferença na vida do Bezalel? Ou aquele investimento de, eu acredito em você, Bezalel, ó, e o Senhor disse que você vai conseguir fazer isso. Eu vou te falar como faz, e Deus vai te mostrar, Deus vai colocar força, Deus vai dar coordenação, Deus vai dar um meio. Eu vou dizer como tem que ficar, você vai criar um meio para fazer. É uma parceria. Deus fala, eu creio e eu executo. Então essa é uma pergunta. Eu sou Bezalel de alguém, eu sou Bezalel de uma área, eu sou Bezalel de um setor, eu sou Bezalel de uma casa, eu sou Bezalel de uma empresa, ou eu preciso agora me atentar e acreditar no Bezalel que Deus está enviando, que Deus está colocando na minha vida e no meu caminho? Porque aqui nós temos duas pessoas,
o Moisés e o Bezalel. Tem coisas que estão paradas porque você tentou fazer. Não era para você fazer. Era para você saber, para você ensinar, para você investir em alguém e para você liderar. Mas quantas pessoas que pararam, sabe, naquela, não é porque, pare de dizer isso, ó, só eu sei fazer isso. Tem coisa que é igual Neemias. O Neemias até ajudou na reconstrução do muro, mas não foi no que ele se focou. Deus deu visão para ele de como seria feito, de por quem seria feito, de que com que materiais seriam feitos, mas não falou para ele fazer, falou para ele encabeçar. Então aí é onde cai por terra a cultura que alguns tinham. Tem gente que nunca acreditou que podia estar à frente de algo, à frente de pessoas, à frente de um projeto, à frente de gente que já lhe liderou, que você já teve essa pessoa acima de você, que essa pessoa foi e de repente, nominalmente, essa pessoa é uma autoridade sobre você. Se essa é a unção que Deus libera para você, pega ela em nome de Jesus. Tem unção de Bezalel para esse propósito da mudança, para esse mês de dezembro. E o que eu disse sobre unção, nunca mais você vai ouvir sobre unção e vai ser uma palavra comum para você. Então você tem que tomar posse dessa unção. De coisas que Deus está dando revelação, capacidade, que Ele está dando visão. Que seja no talento, seja na pessoa que você vinha buscando, pedindo, Senhor, eu preciso de alguém para apoiar nisso, eu preciso de alguém para encabeçar essa área, porque, olha, eu sou bom nisso, mas nisso aqui eu me detenho, eu paro, eu fico. Opa, Deus vem com provisão, Deus vem com condição, e sempre Deus tem uma unção para todo tipo de situação. O Bezalel foi o encaixe perfeito para que cada direção que Deus deu ao Moisés fosse reproduzida fielmente e integralmente. Sem ser aquele tipo de coisa que, ó, meu senhor, isso aí não vai dar não, viu? Isso aí não vai dar não. Dá para a gente dar uma ajeitada aí, dá para ficar parecido, mais ou menos. Chega de mais ou menos. Bebe do Espírito que Deus tem para você. O que nós ouvimos no domingo? Baca não é estilo de vida para nós. Sabe, o lugar das lágrimas, lamento não é estilo de vida para nós. Tem gente que esse ano foi o ano do lamento, da murmuração, da reclamação, né, do nivelamento pela conversa do ímpio. Ah, está difícil, ah, está ruim, está tudo caro, ah, governo, ah, sei lá, eleição onde, ah, guerra não sei o quê, ah, tem isso. Opa, baca, burburinho, sabe, esses comentários do que está acontecendo e nós não temos o que fazer, a gente lamenta nos pés do Senhor, a gente chora, não é chora na cama que é lugar quente, não, a gente chora nos pés do Senhor, a gente traz as nossas dúvidas, nossos problemas, nossas vergonhas, traz para a casa de Deus, que é o conselho que se dá para todo casal de noivo, conselho que tem mãe que já falou, não piso nessa igreja, não piso mais na igreja. Graças a Deus não demorou um mês, depois pisou. E está aqui até hoje. Porque chegou uma época que eu passei a não falar mais isso só com o noivo, eu falava no próprio casamento, na cerimônia. Né? Público. Para depois até ninguém falar, eu não sabia. Não, no dia do teu casamento isso aí foi pregado. Qual que é o conselho? Quando vocês tiverem problema, briga feia, grave, quando um atacar o outro, ofender o outro, você vê algo assim que é insuportável, se você for ali traído, não falo só traído fisicamente, mas, sabe, comportamento, uma decepção,
tenha força para aguentar. A gente ensina isso. Aguenta, não fala para ninguém. Vem para a igreja e fala para alguém da tua confiança aqui. Fala para o pastor que te acompanha, fala para a pastora que te acompanha. Por que a gente fala isso? Porque quando você está mal, tem gente que é uma panela de pressão. Não é? Tem algum escapezinho de pressão na panela ou não? Hã? Tem ou não tem? Não tem um buraquinho nas que você usa, não? Hã? Ah, bom. Então falei, porque então o povo já deve ter explodido tudo a casa aí, né? Apartamento, tudo. Você tem que... É bom. Às vezes, até quem não é de falar, de ficar falando, contando a vida, mas tem aquele momento que você se sente muito, muito mal, e você falar aquilo, isso cientificamente é comprovado. Que você fala aquilo você tem um alívio. Porque não é só a impressão, é como se você tirasse aquilo de você. Não, eu falei isso, eu tratei isso, é uma maneira de tratar. Só que o grande problema num casamento é quando você fala isso para a pessoa errada. E as pessoas mais erradas para falar isso é mãe e pai. Porque você fala do teu marido ou da tua esposa para a tua mãe e para o teu pai, e passa aquele dia, passa aquele calor da emoção, você lembra, né? Eu escolhi viver com essa pessoa, apesar disso que ela fez, tem outras qualidades, eu gosto muito dela. Então, há aquele renovo de eu vou fazer dar certo, não, eu já estou aqui, não, eu vou me lembrar daquilo que me dá esperança. E aí vai, e a coisa segue, e você vai lá e tem uma intimidade com o seu cônjuge, e aquilo meio que funciona como uma página que você vira. Mas para aquela pessoa que você falou, que é seu ex-familiar, e que talvez até hoje fica naquele sentimento, né, de que alguém tirou você da casa dele, da casa dela, aquela pessoa talvez nem queria isso, imagina como ela fica. Então vai só remontando, né, aquele sentimento de que essa pessoa faz mal para o meu filho, essa pessoa faz mal para a minha filha, meu filho casou errado, minha filha casou errado, né? Essa pessoa aqui, ela prejudicou, ela feriu minha família. Então, o certo é você falar isso na igreja. E a mesma coisa tem que acontecer generalizado. Tem coisas que você não... eu estou vivendo, eu estou passando, vem para a igreja. Eu vou chorar. Chora nos pés do Senhor. A igreja fica aberta o dia inteiro. Nesse propósito, todos os dias tem culto o dia inteiro. Tem dias que o que você precisa fazer é isso. É se nivelar num lugar onde você sabe que tem unção. Porque de Deus você sabe que tem uma unção para você liberada. Só que às vezes você está em lugares e situações que nada te lembra a unção. Que as pessoas ali não lembram a unção que Deus tem para você. Elas vão lembrar do problema, elas vão falar daquilo que é ruim. E o que a Bíblia diz? Todavia, penso no que? Então, tem momentos que não dá para você estar num ambiente espiritual, um ambiente de unção, de recalibrar as suas forças. Mas tem momento que dá. Tem gente que, às vezes, no mês de dezembro, tira dias. Eu não vou trabalhar tal dia, tal semana. A pessoa passa na igreja. E é bom para ela, está certo isso, porque isso é nivelamento. É a pessoa estar fazendo o que Deus mandou, você tem que estar se endireitando. Você tem que pegar uma forma reta, uma forma boa, para a tua vida ser nivelada, e não ficar se nivelando lá pelo que está acontecendo no mundo. Não ouvir mais de problema, de doença, de miséria, de crise, de preço, da personalidade de tal pessoa que não muda. Não, é ouvir a palavra. E cada vez que ouvir a palavra, saber que tem uma unção sendo derramada, e essa unção é para mim. Essa unção é para você, ou seja, eu não estou ouvindo esse culto porque eu estou no propósito, eu estou ouvindo esse culto porque ele é para mim.
Eu estou recebendo essa palavra porque é o que Deus tem comigo. E eu pego ela, eu recebo ela, eu creio nela. E aquilo que ela já vem confrontar na minha mente, eu permito. Opa, isso aqui não vai ser mais do jeito que era. Eu não vou pensar mais como eu pensava. Eu não vou ser mais aquela pessoa culturada do jeito que eu era, que eu pensava desse jeito, porque o que Deus está falando para mim é diferente, e eu pego o que Deus está falando. Se a princípio eu ainda não sei como, eu não sei de que jeito que eu vou fazer, mas eu vou fazer com o que eu já sei, que foi o que aconteceu com Gideão. Mas minha tribo, meu clã mais pobre, eu sou o menor da minha casa. O que o Senhor falou para ele? Resumindo, é como se Deus falasse assim, comece. Mas como? Com o que você tem. O que ele tinha? O Senhor falou para ele, vai com o dinheiro que você tem? Hã? Vai com as pessoas que você tem? O que ele falou? Vai com a força que você tem. Então tem coisas que Deus não está te dando pronto. Não, Ele não está te dando pronto. Ele está te dando unção para você começar. Sair do lugar. É igual no carro. É aquela bateria estacionária que é para dar partida no carro só. Deu partida? Ok, já pegou. Agora você pode seguir. Tem coisa que Deus está te dando partida. Já deu partida. Talvez você só está atrasado. Mas Deus já falou, eu tenho isso aqui para você. Eu tomei posse dessa unção de Bezalel. De coisas fluírem assim, pela ponta dos dedos, por uma mente que vai ver, sabe, de coisas assim que se gastaria horrores. Deus trazer e colocar aqui assim, aqui, pensa você isso. Tum! Opa, isso aqui dá para ser assim. Não tem gente, você já ouviu aquela história, né, que o cara teve problema ali num quadro de energia que custava não sei quanto e aí achou um eletricista que sabia consertar e falou assim, quanto você cobra? Ele falou assim, deixa eu ver, eu vou fazer o serviço. Foi lá, apertou um parafuso e falou assim, qual o valor? Ele falou assim, R$5.000. Pessoa, o que é isso? Você está louco? Pelo amor de Deus, como assim? Ele falou assim, você só apertou um parafuso. Mas aquele parafuso, para ele saber qual que era o certo e não danificar milhões, ele sabia. Ele teve a capacidade. Tem gente que vai ter capacidade para fazer aquilo que nunca fez. Ah, mas eu vou estudar. Pode estudar. Pode ir atrás do que Deus te der direção para fazer. Profeticamente, tem gente que recebeu no domingo direções e confirmações para aquilo que já estava no coração. Eu vou fazer isso, eu tenho que investir em mim. Então, esse não é momento de você investir em imagem. Não é momento de você investir em coisas. Ah, eu vou comprar roupa de tanto, celular de tanto, computador de tanto, carro de tanto, o lugar de tanto. Esse é momento, para mim ficou claro domingo, o Senhor dizendo assim, esse é um tempo de você investir, dinheiro estou falando. Investir tempo em quem, gente? Em você. Aí alguém vai falar assim, mas se eu comprar tal roupa que eu estou querendo, não estou investindo em mim? Você está investindo naquela marca, na verdade, entendeu? Investir em você é aquilo que ninguém tira de você. Dá para tirar roupa de você ou não? Então, esse não é um investimento em você. Isso não é investimento. Ao contrário do que alguns falam, não, isso é investimento. Isso é presente. Você se presentear. Investir em você é aquilo que o tempo não tira. É aquilo que ninguém de fora consegue tirar. E o primeiro investimento, que é a primeira obra que Deus está fazendo, é espiritual. É você investir no espiritual. Se você for imbuído do Espírito do Senhor, quem pode te tirar isso? Se Deus é por nós, se o Espírito de Deus estiver na sua vida, pode ter inveja contra você, pode ter feitiçaria contra você, pode ter injustiça contra você, mas ninguém tira o que está em você.
Ah, mas vamos tirar ele daqui e colocar ele lá. Lá você vai aparecer do mesmo jeito. Quem que foi assim? José. José na casa do pai dele. Você tem que tomar posse disso. Eu quero esse espírito de José na minha vida. José na casa do pai dele, na família. Primeiro lugar onde ele tinha que ser honrado. Ele era comum? Diga, eu não sou comum. E não serei. José não era comum. José, apesar de ser o mais novo, dentre a maioria, só não era mais do que o Benjamim, era o filho que detinha mais confiança de Jacó. Olha que coisa contraditória. O José era o auditor dos demais, incluindo o primogênito. Isso é comum? Hã? Isso não foi vaidade, não foi forçação de barra, sabe aquela coisa? Em nome de Jesus está caindo por terra essa forçação de barra de alguns. Tem gente que vive bajulando os outros para ganhar confiança. Sabe, fica fazendo aquela leitura, deixa eu ver o que é essa pessoa, deixa eu ver como é que ela é. Tem gente, não, se eu falar isso dessa pessoa, se eu falar bem do trabalho dessa pessoa, se eu falar que essa pessoa está bonita hoje, não, mas tem uma, né? Tem uma que se for com mulher, então, aí é 49% garantido que você vai, no mínimo, tirar assim um sorrisinho, né? Fulana, como que você está magra? O que você fez? O que você está fazendo? Me conta, né? Isso é para ímpio que funciona, que se vende por pouco. Não. Isso aqui, em nome de Jesus, isso aqui não faz parte mais de ninguém no nosso meio, sabe? De você bajular, elogiar, tentar ganhar pessoas de alguma maneira, ou por palavras que nem são sinceras. Não estou dizendo que você não possa reconhecer a mudança de uma pessoa, o bem-estar de uma pessoa, né? A presença de uma pessoa e até, de repente, os resultados de uma pessoa. Aliás, isso aqui é pregado. Você deve ter humildade, reconhecimento, a honra. A humildade precede a honra e a honra precede honras maiores ainda. Mas não é aquela coisa de fazer para ganhar a pessoa. Ah, eu vou fazer isso aqui para te ganhar. Ah, eu vou te dar um presente para te ganhar e você não vê outras coisas. Não. A unção que você tem que tomar posse é a unção de José. É a unção do incomum, é a unção de Bezalel. De Deus te dar uma capacidade, Deus te dá um talento, Deus te dá meios mentais, meios ali de coordenação, de força, meios de ação, para que o que você entregar, onde estiver, por onde passar, seja extraordinário. O José, na casa dele, ele não foi comum. Os irmãos tinham dor de cotovelo com ele, mas sabiam, ele não é como nós. Ele é o quê? O que eles tinham que reconhecer lá dentro? Eles não falavam, mas o que eles lá dentro eles sabiam? Ele é melhor do que nós. Ah, mas então tem gente que é melhor? Tem gente que crê. Tem gente que vive o propósito. Tem gente que não fica perdendo tempo com bobagem. O caso do José. Aí o José pega alguém e fala, eu vou mudar a circunstância dele, eu vou pegar, eu vou tirar tudo dele agora, e o que será feito dos seus sonhos? Vai para o Egito. José no Egito. Foi comum? Por onde ele passou? Era despercebida a unção que havia na vida dele? Não dá. Por isso que você que fica aí, focado na maldade do ser humano, inclusive fica repetindo isso, né? Alguém vem disso e fala, não, é porque a maldade do ser humano, gente, a maldade do ser humano, não, porque a injustiça desse mundo. Tem. Não, porque é porque você está fora. Esses dias alguém falou assim para mim, você está por fora. É porque você não vê a quantidade de assalto, cada dia mata alguém, faz isso e tal. Eu falei assim, eu saber disso muda o que na minha vida? É igual a pessoa esses dias que quase morreu, estava ali, caiu algo do lado dela ali, centímetros e tal, está acontecendo isso. Eu falei assim, simples, 2 coisas, livramento e não era hora. Não era hora.
Quando alguém vem falar comigo, por exemplo, esse negócio de... o pessoal vem perguntar aí da inauguração lá dos Estados Unidos. É porque tem companhia aérea, né, tal, que não dá, que não sei o que tal. Eu falo o seguinte, olha, avião, todos podem cair. Quem tem medo vai falar assim, meu Deus, agora que eu... Não, todos podem cair. Quando você chega do lado de um negócio daquele tamanho, você fica pensando aquilo lá no ar, todos podem cair. Mas não é feito para isso. A gente ou confia em Deus, gente, em tudo. Quem te garante? Eu lembro de uma época, isso faz bastante tempo, mas quem tem mais aqui de... Quem tiver mais de 30 ou quem tiver mais de 40, certeza que vai lembrar. Vocês lembram de uma época que teve se eu não me engano, acho que foi o Microvilar, que era um anticoncepcional que tomava e soltaram um lote de placebo. Lembra? Alguém lembra disso? A quantidade de mulheres que apareceram grávidas, e o pior, né? Aquelas que apareceram grávidas do marido que era vasectomizado. Imagina a situação. Teve casos assim demais. Mulher que ficou grávida do marido que já tinha feito vasectomia. A pessoa, muitas vezes, ela está acreditando em algo que foi estabelecido. Quantas que foi lá, como todo mês, não vou comprar meu remédio, está tudo certo. O que aquelas mulheres fizeram? Elas acreditaram. Mas no que elas fundamentaram a fé delas, era válido? Estava bem fundamentado? A Bíblia diz que a fé é o firme fundamento das coisas que nós não vemos. Tem gente que acredita, né? Não fica tensa não, viu? Você que é mulher agora, fala, meu Deus, né? E sim, né? Se for de ser, vai ser. Tem coisas que chega a hora, tem coisas que há um momento. E tem uma palavra que diz assim também, né? Não há nada oculto que não seja revelado, né? Você vê que tem coisas que até a ciência é usada para revelar coisas. Já pensou? Esses casos das pessoas que o marido não podia, ou que o marido era estéril, né? Enfim, foi uma destruição, foi uma desgraça, né? Mas para algumas pessoas também foi ali uma nova chance, um recomeço, né? Gente que não estava planejando e veio aquela criança, aquele filho, veio num momento que trouxe, enfim. Mas o que eu estou mostrando para você é que no avião, no remédio, no investimento, você está acreditando. Canaliza a sua fé para aquilo que Deus está te mandando. Canaliza a fé para a unção que Deus tem para nós. E se Deus está falando, você está aqui, ó. Você veio cedo para a igreja. Você veio buscar. Quantos aqui que determinarem, eu vou dar a Deus. Eu estou dando a Deus esse mês. Então, cada liberação que Deus fizer na sua vida, cada unção que Ele derramar sobre você, não trata como algo comum. Faça como José, não, eu tenho unção para isso, eu vou fazer, eu vou dar o meu melhor, eu vou declarar, eu vou orar sobre isso, eu vou aqui fazer a minha parte para que Deus possa fazer a dele. Ele fez na família, fez no Egito, e depois, quando ele foi para o trono, quando ele tinha o anel do rei, ele fez a diferença. José, quanto mais ele recebia, maior era a diferença que ele fazia. E assim você tem que agir. Tem gente que quando recebeu oportunidade, tem gente que quando recebeu dinheiro, tem gente que quando recebeu confiança, tem gente que quando recebeu credibilidade, traiu a Deus. Não usou para o propósito certo. E está tendo a chance agora nesse fim de ano. Com visão, com unção e com oportunidades que Deus está colocando e vai colocar nas tuas mãos. O que você tem que fazer agora diferente? Honre a Deus. Deus deu o que deu para o Bezalel, não para ele sair fazendo coisas para o mundo, armas para matar, coisas para adoração de Satanás. Mas tudo o que ele fez foi para a glória do Senhor. Foi voltado para a santidade do Senhor. Foi voltado para a formosura do templo do Senhor.
aquilo que mostrava o sagrado, a separação, ele fez. E Bezalel, a gente fala dele assim, ó, dá até gosto de falar, é bom falar dele. Nós queremos algo como ele, nós queremos alguém como ele. E tem unção de Bezalel, para pessoas aqui assumirem o lugar que Deus colocou elas, para elas realizarem, fazerem. E tem gente aqui que precisa identificar o Bezalel que Deus está colocando do lado, para que você possa seguir sua função, sua missão, seu chamado, sua vocação. E Deus colocando esse Bezalel talentoso, talentosa, para aliviar a sua vida, para colocar para você de uma maneira e você poder seguir como ele fez com Moisés. Moisés sabia de tudo, mas não fez nada daquilo. Quem fez foi o Bezalel, o Aholiabe, e os artesãos que Deus ungiu, preparou e estabeleceu. E essa é uma unção que nós temos para esse mês de dezembro. Eu quero que você pegue o seu propósito, fique em pé. Com seus olhos fechados, a primeira oração que você vai fazer agora é de que unção que você está pegando para a sua vida nesse propósito, nesse mês de dezembro. Uma coisa que você não vai repetir mais, quando for sair de casa, eu estou cansado. Não, Senhor, obrigado. Eu estou indo para a igreja. O Senhor me dá unção para isso. O Senhor me dá unção para isso. Tem gente que não perde um culto. Não perde uma transmissão. E não é porque não quer estar na igreja, porque não pode. Tem gente que já esteve conosco, de vir todos os dias, de pegar um propósito como esse, estar diariamente na igreja, às vezes 2 vezes, e agora está impossibilitado de andar. E a dor da pessoa é essa, eu queria estar lá, eu queria estar na igreja. Então tem dias que seu pé está doendo, que sua perna, que você dormiu menos, que está mais cansado, mas não exalta essas coisas. Exalta a capacidade, exalta a condição que você tem. Não exalta a condição que falta, mas é que você tem. Porque foste fiel no pouco, e então no muito eu te colocarei. Quando você vê o pouco, valoriza o pouco e é grato pelo pouco, Deus te coloca o muito. Receba a unção de hoje, porque tem unção hoje para cada um de nós. Tem unção hoje para você ir, para você fazer, para você falar, para você orar, para você declarar, para você profetizar. Tem unção para você fazer a diferença onde vai estar hoje. Tem unção para você resistir às tentações que vai sofrer hoje e terminar esse dia vitorioso. Tem unção de mudança aqui, em nome de Jesus. Tem unção de mudança para quem crê, eu creio. E eu percebo que nós falamos e o Senhor vai confirmando isso. Ele vai se movendo e vai dizendo, é isso aí, eu quero assim, é desse jeito. Eu quero nesse espírito. Eu quero com essa visão de vida. Eu quero você aculturado, sem a cultura lá de fora. E bebendo do Espírito. Se você estiver cheio do Espírito, suas obras, seus resultados, os rastros que você deixar, vai formar cultura. Mas não fica se considerando como Gideão, não, aqui é tudo ruim, se ninguém me ajudar, eu nunca vou ser ninguém. Não, se ou o governo, ou alguém muito poderoso, não me der alguma sobra, me der algum resto, eu não vou chegar a lugar nenhum, não. O Senhor, meu Deus, me dá força para adquirir riqueza. O Senhor, o meu Deus, me dá força para adquirir riqueza. Para começar um negócio que ninguém acreditou, para começar um negócio que ninguém quer, e fazendo com o que eu tenho hoje, dando tudo que eu tenho hoje, crendo que o Senhor está comigo, que Ele vai multiplicar, e que Ele quer eu fiel no pouco, para Ele me colocar no muito. Não se prenda a títulos, a ideias de alguém, a essas
ondas que tem, de que é em tal lugar que está isso, é em tal área que está ali as riquezas. Não, as riquezas estão onde Deus as colocarem. Onde Deus colocar a riqueza, vai ter riqueza. Quando Deus determina que o deserto do Negueb vai florescer, floresce. Como? Deus. Creia. Tira a tua fé de coisas, de pessoas, de lugares, de instituições, e eleva a tua fé para Deus. Senhor, eu estou aqui, eu tenho que ouvir isso. E eu te agradeço porque eu estou ouvindo, eu estou recebendo, eu estou crendo, eu tomo posse, meu Deus, desse poder e dessa unção. Senhor, meu Deus Todo-Poderoso, eu apresento, Senhor, a Ti a vida de cada um de nós. Nos receba aqui agora, receba a nossa atitude, receba a nossa oferta dessa manhã, receba, meu Deus, cada passo de fé que nós estamos aqui dando, entregando, colocando diante do Senhor, para que o Senhor venha se agradar de nós, para que o Senhor venha, meu Deus, se agradar da nossa vida, da nossa fé. E eu sei que o Senhor se agrada, eu sei, meu Deus, que esse propósito não vai mudar apenas coisas, situações, mas Ele já está nos mudando. Pessoas estão saindo de um patamar mental, emocional e principalmente espiritual, e indo para outro patamar, porque, meu Deus, essas são as cisternas que o Senhor mandou cavar, porque o Senhor encheria de água, ainda que não víssemos vento nem chuva. O Senhor está enchendo, e eu tomo posse do Senhor nos encher, meu Pai, do Teu Espírito Santo, para fazermos e vivermos a diferença. Eu declaro, meu Deus, a mudança de cada uma dessas três situações. Estamos aqui para apresentar e orar ao Senhor, e eu declaro que toda situação que se levantou, meu Deus, se são demônios, se são, meu Pai, fortalezas, se são, meu Pai, situações que já estão estabelecidas há muitos anos, joga por terra. Tem coisas, meu Pai, que não são humanas mesmo, mas são, meu Pai, acessíveis ao Senhor, e eu declaro, joga por terra, meu Deus, derruba, faz como o Senhor fez com os amonitas, moabitas e meunitas, joga uns contra os outros, faz, meu Deus, atacá-los uns aos outros e se autodestruírem. E eu tomo posse, meu Deus, de vitória, eu tomo posse, meu Deus, do vale de Beraca. Nós, meu Pai, não fomos chamados para vivermos o estilo de vida em Baca, meu Deus, humilhado, envergonhado, mas para vivermos em Beraca, segundo, meu Deus, a Tua palavra, e de acordo, meu Deus, com o Teu Espírito. E eu tomo posse que assim seja, que situações sejam definidas hoje, por essa oração que nós fazemos, que estamos aqui para apresentar ao Senhor, que situações caiam por terra, porque, meu Pai, nós colocamos nas Tuas mãos, que o Senhor derrote, meu Pai, inimigos que nós temos, para que a nossa vida venha mais uma vez exaltar o Teu nome, para que vejamos a Tua glória, e para que cada um, meu Deus, olhe para nós e também veja a glória do Senhor. Eu declaro mudança na vida do Teu povo, eu declaro, meu Deus, situações sendo mudadas, eu declaro curas, eu declaro libertações, eu declaro a salvação da família, eu declaro, meu Pai, os filhos saindo da fazenda dos porcos e vindo para a casa do Pai, eu declaro casamentos restaurados, eu oro para que eles sejam restaurados, que o Senhor, meu Pai, jogue por terra agora, tira essa divisão, esse bloqueio, essa barreira, essa muralha que foi estabelecida entre esses dois, e que eles se vejam, que eles se amem, que eles se respeitem, que eles se admirem, que eles vivam, meu Deus, um para fazer o outro uma pessoa melhor, por decidir todos os dias ser a melhor pessoa que já conheceu. Abençoa, meu Deus, os negócios do nosso povo. O Senhor, meu Pai, sempre tem nos falado que está levantando Eliaquins, que é aquele que o Senhor levanta
e sustenta para o propósito da tua obra. E eu peço, meu Deus, crendo em, meu Pai, pessoas sendo levantadas e sendo, meu Pai, alçadas, colocadas em lugares estratégicos especiais, e eu tomo posse disso. Abençoa o nosso povo, Senhor. Que o nosso povo, meu Pai, cheio do Espírito Santo, seja o Bezalel, meu Pai, de um lugar, o Bezalel, meu Pai, da tua casa, o Bezalel da empresa onde foi plantado, o Bezalel, meu Pai, que vai ser aquela árvore frutífera, que vai ser essa pessoa capaz, talentosa, minuciosa, a pessoa que alivia, meu Deus, que traz, meu Pai, onde passa, traz alívio, sorrisos, que abençoa a nossa mente, Senhor. Eu peço bênção, eu peço unção sobre a nossa mente, com visão, raciocínio, inteligência, sabedoria, que o Senhor, meu Pai, nos dê pensamentos ímpar, aquilo que ninguém viu, que ninguém pensou. O Senhor fez tantas obras por essas declarações, os 52 dias, faz de novo, Senhor, faz de novo, meu Deus, na vida daquele que crê. Abençoa essa mente com ideias, meu Pai, fantásticas. Abençoa, meu Deus, a obra das nossas mãos. O Senhor usou e deu destreza ao Bezalel para que ele fizesse desde os filamentos mais pequenos nas costuras das roupas, meu Deus, dos sacerdotes, até, meu Pai, as colunas, meu Deus, a maneira, a estrutura do templo. Eu peço destreza, capacidade, desde, meu Pai, aquele que vai lidar com uma agulha, até aquele, meu Deus, que vai construir prédios. Que o Senhor dê, meu Pai, a força, a precisão, a capacidade, que o Senhor derrame unção sobre nós. Eu declaro unção sobre as nossas mãos, unção sobre a nossa vida. Tira, meu Deus, esse impulso do precipitado e dê a ele, meu Deus, equilíbrio. Eu peço equilíbrio agora, Senhor. Aquilo que nós falamos demais, aquilo que fomos tolos, nos dá equilíbrio agora, que já seja uma mudança, que essa pessoa viva agora, de parar, meu Pai, de se antecipar, de se precipitar, mas falar aquilo que o Senhor declara, que o Senhor determina, que ela pare de falar, meu Deus, de maldade, de injustiça, de problema, e que ela fale da unção, e que ela receba a unção, e que a boca dela, meu Deus, declare unção e viva a unção em nome de Jesus. Que a nossa boca tenha o poder da vida e da morte, que seja usada, meu Deus, para vivificar aquilo que o Senhor tem conosco, mas, meu Deus, para finalizar aquilo que já era, aquilo que é o passado. Abençoa cada um, Senhor. Eu declaro mudanças, eu declaro transformações, eu declaro curas, meu Deus, pessoas sendo, meu Pai, libertas de males, pessoas sendo libertas, meu Deus, de doenças emocionais, de doenças mentais. Eu declaro, meu Pai, diagnósticos sendo contrariados durante esses 31 dias do mês de dezembro em 2024. Eu declaro, Senhor, libertações e curas. Eu declaro pessoas sendo saradas e passando a viverem, meu Deus, plena e totalmente como o Senhor as criou para viverem. Eu concordo com cada oração e eu ligo cada uma delas, cada oração de mudança, de bênção, cada oração, meu Deus, de conquista, eu ligo aqui na terra para que sejam ligadas nos céus, em nome de Jesus. Amém, amém e amém.